Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje é dia 28/10, quarta-feira de 2020, 28/10 de 2020, outubro, né? Aula de língua portuguesa e matemática. Iremos começar com língua portuguesa. Língua portuguesa, leia o texto abaixo, depois copie e responda as questões em seu caderno de língua portuguesa. Para falar e escrever melhor, leia o texto. Minhas férias, pula uma linha, parágrafo. O primeiro dia de aula é o que eu mais gosto em segundo lugar. O que eu mais gosto em primeiro lugar é o último, porque no dia seguinte chegam as férias. Os dois são os melhores dias da escola, porque a gente nem tem aula no primeiro dia, não dá para ter aula porque o nosso corpo está na escola, mas a nossa cabeça ainda está nas férias. E no último, também não dá para ter aula porque o nosso corpo está na escola, mas a nossa cabeça já está nas férias. Agora que nós lemos esse textinho, iremos responder as questões. Letra A. Você concorda com a autora do texto? Por quê? A autora eu não falei, desculpe, viu, gente? É Cristiane Grilbel. Você concorda com a autora do texto? Que ela pensa sobre isso, que o primeiro dia ninguém faz nada na escola e o último dia também não, porque o corpo está na escola e a cabeça já está nas férias, né? Vocês concordam com ela? O que vocês acham? Essa resposta é pessoal e por quê, tá? Por que vocês concordam ou não? Sim ou não? E por quê? Dê a justificativa. Letra B. Para você, quais são os melhores dias da escola? O que vocês referente à escola, quais são os melhores dias? C. Copie os verbos que aparecem no texto. Todos os verbos que aparecerem no texto, vocês irão escrever aqui, ok? Em que tempo estes verbos aparecem? Aí vocês irão colocar se é presente, passado, futuro. 3. Reescreva frase usando os verbos no passado. Eu gosto muito do último dia de aula, porque no dia seguinte chegam as férias. Então, vocês terão que escrever, né, reescrever essa frase, só que colocando ela com os verbos no passado, ok? Vocês irão fazer isso. Então, vocês vão dizer eu, né, e assim por diante, quando encontrar os verbos, colocar eles no passado, ok? 4. Complete as frases. Ontem eu estudei. Amanhã eu. B. Ontem elas viajaram. Amanhã elas. Ontem você partiu. Amanhã você. Domingo passado nós não saímos, mas no próximo. Tu não brinca de manhã, mas mais tarde. Então, vocês irão colocar os verbos no... Em que tempo que vocês acham que será o verbo? Então, ontem eu estudei, amanhã eu... O que vocês irão colocar aqui, né? Vou fazer o primeiro para vocês, ok? Ontem eu estudei, amanhã eu estudarei, ok? E assim por diante, tá, pessoal? Prestem atenção nos verbos. Agora vamos para a nossa próxima atividade. Para falar e escrever melhor. 5. Complete as frases com os verbos no tempo indicado. Cantar no verbo presente. Eu
Então, vocês irão colocar o verbo cantar no presente. Eu, ela e nós. Aí, vocês irão escrever o verbo cantar no presente aqui, no presente abaixo, ok? Vou colocar abaixo. Eu, ela e nós. Aqui nesse espaço, no caderno de vocês, vocês irão colocar o verbo cantar no presente, tá? Comer no passado. Eu já, ele já, eles já, né? Abrir no futuro. Futuro é depois. Eu, verbo abrir no futuro aqui, a porta. Eles, a porta. Nós, nananã, a porta. 9. Sublinhe os verbos. Depois, marque as frases com P presente, PA passado ou F futuro, conforme o tempo em que os verbos estão flexionados. Então, o que vocês irão fazer? Cada frase vocês vão ver o verbo que estiver ou presente, passado ou futuro, e aqui nesse espaço vocês vão colocar, se for presente, o verbo encontrado na frase for presente, vocês irão colocar P, se for passado, PA, e se for futuro, F. Ontem os alunos estudaram na biblioteca da escola. Qual é o verbo aqui? Sublinhe o verbo, e aí vocês irão ver se ele está no presente, passado ou futuro. Então, amanhã as meninas, vou sublinhar o primeiro verbo para vocês verem, tá? Amanhã as meninas, este é o verbo, escolherão os livros de leitura. O que é esse aqui? Escolherão. É o que? Vocês irão colocar aqui. Esse aqui primeiro, esse é F. Ok? Que é de futuro. Escolherão. Então, amanhã, as meninas, está dizendo que amanhã, futuro, né? O presente no ato, passado antes e futuro depois, né? Então, vocês vão ver os verbos na frase. Ontem os alunos estudaram na biblioteca. Sublinhe o verbo e coloque se ele está no presente, no passado ou no futuro. Presente P, passado PA e futuro F. Minha professora sempre conta histórias interessantes. Qual é o verbo? Sublinhe e coloque o tempo verbal aqui. Os meninos saíram da sala acompanhados. Também a mesma coisa. Na próxima aula, o professor lerá um poema. Mesma coisa. No recreio, elas repartem a merenda com as amigas. Mesma coisa. Sublinhe o verbo e coloque o tempo. Se é P, PA ou F de futuro. O pai comprou um livro de contos para os filhos. Sublinhe o verbo, coloque se é P, PA ou F de futuro. Ok, pessoal? Esquina da poesia. Todos esses que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu, passarinho. Mário Quintana, poeminha do Contra em prosa e verso. Porto Alegre, Globo, 1978. Bom, pessoal, nossa aula de língua portuguesa termina por aqui. Vamos agora para a matemática. Na aula de matemática, peguem um livro EMAI de vocês, abram na página 99, por favor, coloquem a data do Lino no dia de hoje é quarta-feira, né? Dia 28/10/2020, ok? Bom, feito isso, vamos realizar a nossa tarefa. Vamos ler a atividade. Então, página 99, sequência 29, atividade 29.1. Pedro e seus amigos gostam de brincar com adivinhações sobre números e inventaram algumas. Vamos entrar na brincadeira e descobrir em que números pensaram? 1. Resolve e compare suas respostas com o de uma colega. Então, letra A. Pensei em um número, adicionei 200 e obtive 700. Em que número pensei? Quando
a gente quer saber o inverso, para saber que número, é uma conta assim para a gente fazer assim, mais de cálculo mental, né? Então, vocês vão ter que brincar aqui de adivinhações fazendo cálculo mental. Vocês já brincaram de adivinhações, né? De alguma coisa? Com certeza, né? Mas esse tipo de adivinhação também é bem legal porque trabalha o cálculo mental, né? Então, o que vocês pensam assim? Vamos supor que eu tenho aqui, eu pensei no número... pensei no número 300 e obtive o número 500. Vamos supor que eu pensei no número 300 e obtive o número igual a 500. Que número será que falta para chegar no 500, né? Neste caso, que números vocês acham que eu poderia ter colocado aqui? Se eu colocar, por exemplo, se eu pensar no 200 mais 300, eu vou chegar no resultado que eu obtive, que é 500, não é mesmo? Então, pessoal, quando eu não sei, que número será que é aqui na frente, você pode fazer o número que você obteve menos o número que está antes. 500 menos 300 vai dar 200, que aí eu já sei que é esse o resultado. 200 mais 300, que é o resultado que eu obtive. 500. Isso aqui é um exemplo, tá? Que eu estou dando para vocês pensarem. Então, agora vocês irão fazer o cálculo mental e registrar como vocês pensaram, a forma que vocês pensaram no primeiro número, no primeiro situação problema 1 aqui na letra A, né? Então, aqui na letra A, pensei em um número e obtive 200. Eu adicionei 200 e obtive 700. Em que número pensei? Se você tem 700, porque você obteve, e aqui tem 200, que número que tem antes, que conta vocês poderiam estar fazendo para chegar no resultado de 700, né? Como eu falei, você pode estar fazendo o quê? Qual foi o exemplo que eu dei, né? Para vocês saberem. Na B, acrescentei ao número 300 outro número e obtive 1000. Que número acrescentei? Vocês podem estar fazendo o quê? Dos 1000, subtraindo os 300 para chegar no resultado que vocês poderiam saber o que viria antes. Mas vocês têm que fazer o cálculo de vocês e registrar aqui, tá? Pensei em um número, subtraí 500 e obtive 900. Em que número eu pensei? O que a gente pode fazer? No caso aqui, ele já está dizendo que ele... nos primeiros está falando adicionei. Adicionei é o que? É uma adição. Vocês já vão saber que é uma adição. Aqui, acrescentei ao número 300 outro número e obtive 1000. Que número acrescentei? Vocês já sabem que é uma adição também para chegar nos 1000. Que número mais 300 vai dar 1000? Pensem. E aqui, que número mais 200 vai dar 700 de resultado, né? Conta de adição, concordam? E aqui é subtrair, já está dizendo que subtraiu. Pensei em um número, subtraí 500 e obtive 900. O que vocês podem estar fazendo para chegar no resultado? Se deu 900, se ele subtraiu e chegou nos 900. O que vocês podem estar fazendo para chegar nessa conta? Que número será para chegar nos 900, né? Do número 800, subtrair um valor obtendo 400. Que número é esse? Então, aqui também já diz que é subtraiu. Só que eu vou dar um exemplo semelhante para vocês entenderem. Por exemplo, se eu tenho aqui, por exemplo, eu pensei no número 600. E aí,
eu obtive 1.100. Se aí eu pensei no número 600 e obtive o número 1.100, que número será que eu teria antes para chegar no 1.100? Eu subtraí e deu 1.100. Que número será? O que eu posso estar fazendo para saber? Eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer... se eu tinha um número aqui, e aí eu subtraí, que subtração é o quê? Sinal de menos. 600. Desse número, eu subtraí 600 e o resultado deu 1.100. Como que eu posso fazer para chegar nesse resultado? Eu posso estar somando, fazendo uma prova, como se fosse uma prova real. 1.100 mais 600, que vai dar 1.700. Então, eu vou saber que esse número que eu queria encontrar, a gente faz o inverso para poder chegar no resultado. Eu sei que se eu tivesse 1.700 menos 600, daria 1.100. Concorda? Então, o que vocês precisam estar fazendo? Isso aqui é um exemplo para vocês chegarem na conta do probleminha de vocês, da situação problema. A gente faz a conta inversa. Aqui não é uma subtração no C e no D? Esse resultado mais esse daria quanto? Seria o resultado que vocês precisam encontrar. Aqui mesma coisa, tá? Eu estou dando essa dica, isso é cálculo mental que você faz. E aí a gente faz a conta, reverte a conta, ao contrário, para quê? Dos valores, para chegar no valor que você precisa saber. Se você subtraísse 500, que valor que você teria, aqui no caso, que valor você teria aqui, se você tirar 500, que o resultado... Ok, que valor você teria aqui, se você tirar 800, que o resultado é 400. Que conta seria? Que número seria aqui? Hein, me fala. Que número? Pense como eu fiz a conta anteriormente. Agora é o mesmo modelo de conta para vocês chegarem no cálculo. Então pense, o que vocês estariam fazendo para chegar nesse resultado? Que número seria? Que número tem que encontrar, né? Então, pessoal, nossa aula de matemática termina por aqui. Pense nas dicas, nos exemplos que eu dei, que aí vocês irão conseguir chegar no resultado. Bom dia para vocês e muito obrigada. Até a nossa próxima aula.